na prova você pode colocar de 0 até uma raiz quadrada de louco. Ó, olha aqui, ó. Tá? Para f de x igual, ó, para f de x igual, fazer mais uma, integral de 1 até raiz cúbica de x, tá? Do seno de u sobre 2 mais o cosseno de u. Ei, professor, uma pergunta aí, agora eu quero ver o quê? Dá para usar aquele hino também sobre o altos na raiz de 3, não? Como é? Dá para usar o hino também sobre o altos do raiz. Mas não precisa não, não precisa não. Para f de x igual a isso aqui, vamos lá. Quem é a derivada da f em x? Isso aqui é uma composição. É a função, é a derivada da função integral na raiz cúbica de x. Então fica o quê? Fica o seno de quem? Raiz. Que x, cara? Que x? É a regra da cadeia. Aqui você tem a sua raiz, a sua integral, a função integral composta com a raiz cúbica. Então é a derivada da integral aplicada na raiz cúbica. Então fica o seno da raiz cúbica de x sobre o quê? 2 mais o cosseno x vezes o quê? A derivada da raiz cúbica de x. 1 sobre 3 quadrado. Aí. Entendido? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Fazer um teste. Fazer um teste. Diferente. Olha aqui, ó, isso daqui. Duas variáveis. É. Claro. Não faz sentido essa integral? Você pega, fixa um x, aí faz a integral do seno de x ao cosseno de x da função. Como é que eu saio daí? Bota uma função aqui. Mas pense. Professor, me diga se eu estiver errado, mas eu interpretei que a gente vai ficar 1 sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado vezes menos seno de cosseno de x. Como é? Eu dei no cosseno. É só isso. Menos seno de... Gente, quem é a integral de A até B mais a integral de B até C? De A até C. Quem é o domínio dessa função que eu estou integrando aqui? Reais. Então essa integral faz sentido para todo x. O domínio da f também é os reais. Então, diga. Se o x for 0, aí o A vai ficar Quê? maior. Se o x for 0, o A vai ficar maior. Se o x for 0, fica o seno de 0, que é quanto? Ah, não é 0, né? Seno de 0. 0, cosseno de 0. Integral de 0 é 1. Qual o problema? É o f de 0. F de 0 é a integral de 0 a 1 dessa função. Olha, gente, eu posso chegar e fazer o seguinte, ó. Eu não quero usar o teorema. O teorema
Um dos limites de integração é constante, não é? Então eu chego aqui e escrevo desse jeito, ó. É a integral do seno de x a zero, de 1 sobre 1 mais E4, dz. Aqueles teoremas eu os listei aqui, não foi por enfeite não, porque você precisa deles para progredir na diferenciação. Integral da soma, soma das integrais, integral definida, né? Integral indefinida de uma constante vezes uma função, é a constante vezes a integral indefinida da função. Integral da função de A a B mais a integral da função de B a C, é a integral de A a C, sob certas condições, que são plenamente satisfeitas aqui. Então isso aqui fica a integral de 0 a quê? Cosseno de x. E aí acabou. Daí, bora ver, agora derivada. Então a derivada disso aqui? Não, mas ó, o que está variando está embaixo. Aí eu tenho que botar um menos na frente. Porque isso aqui ficaria, ó, só para você entender. Cuidado. Que é igual a quê, ó? Que é igual a menos a integral de 0 ao seno, para poder usar o teorema, tá? De 1 sobre 1 mais E4 dz mais a integral de 0 ao cosseno de 1 sobre 1 mais E4 dz. Agora sim, agora acabou. Daí, quem é a derivada da f em x? Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada dessa aqui é menos, aí fica a função integrando aplicada no limite superior, então fica 1 sobre 1 mais seno a quarta de x, vezes a derivada do seno de x em relação a x, que é quanto? Cosseno de x. Mais, agora a derivada dessa, é a função que eu estou integrando aplicada no limite superior, então fica o quê? 1 sobre 1 mais cosseno a quarta de x, vezes menos o seno de x, regra da cadeia. Pronto, se eu tirar o menos aqui, pronto, tá, bota o menos, tá aí, essa é a derivada. Entendido? Joga uma constante no meio, quando dá, tá? Quando dá. Regra da cadeia. Então você aplica para derivar essas funções aí. Você aplica a regra da cadeia e o quê? O primeiro teorema fundamental do cálculo. Agora vamos ao segundo teorema fundamental do cálculo, tá? É o primeiro, agora tem o segundo. E o segundo, eu acho que para vocês será até mais interessante, mas a sua demonstração usa o primeiro. Diga, meu querido. Por que o senhor usa? Hã? Porque eu preciso usar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Olha o primeiro teorema fundamental do cálculo. Esquece. Faz de g de x igual a integral de a x da função f. Posso usar a letra que eu quiser aqui dentro. Só não posso usar x. Quer dizer, não posso usar a que eu quiser, né? Tá? Então, quem é, quando eu tenho isso, quem é a derivada da g em x, quem é? F de x. Mas você tem que saber o enunciado do teorema. Esse A é uma constante. É um número real. Por isso é que eu digo que você não consegue você não consegue progredir no cálculo se você não entender os teoremas. Os teoremas é que permitem as contas. E para usá-los, você tem que prestar atenção às hipóteses. Na hipótese está lá, o primeiro teorema fundamental do cálculo, ele diz respeito a 3 entidades. Quais são? Um intervalo,
um número real, portanto uma constante que pertence a esse intervalo, e uma função. Tá? E qual é a hipótese? A função precisa ser contínua no intervalo. E aí eu monto essa função aqui, a função f precisa ser contínua nesse intervalo. Aí a derivada da g em x é f de x. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Agora, se você não entender o teorema, você não vai saber usar. Tá? Como aqui? Por que eu botei a constante? Porque eu quero usar o teorema, mas para usar o teorema, isso aqui precisa ser... Eu preciso ter uma constante. Um dos limites de integração precisa ser uma constante. E o teorema, ele não amarra o A. Se você, qualquer que seja o A no intervalo, não é? Pode ser qualquer que seja A, não muda. Sabe o que é que muda se eu... Sabe o que é que muda? Sim. Olha aqui, ó. Essas duas funções têm a mesma derivada, que é f de x. Ah, que erro, né? F de u, de u, pronto. Agora sim, consertados os erros grotescos, tá aí. Mas essas duas funções têm a mesma derivada. Então, qual é a diferença que existe entre elas? No intervalo i? Uma constante. Elas são primitivas da mesma função f, então elas diferem por uma constante em i, tá? Tá bom? Então, todas, ou seja, não importa qual seja a constante que eu uso, vai dar a mesma, a derivada vai dar a mesma função. Então a única coisa que muda daqui para cá é uma constante, tá? A g de x é h de x mais c, qualquer que seja o x no intervalo, tá? Mas você tem que saber usar o teorema. E para saber o teorema, você tem que prestar atenção quais são as hipóteses e quais são as entidades desse teorema, tá? Eu faço menção a quem? Pronto. E aí vamos ao segundo teorema fundamental do cálculo. Tá certo? Então, o segundo teorema fundamental do cálculo diz o seguinte. Agora vem o A e o B. Sejam A e B reais com A menor do que B e FG funções. Silêncio, pessoal. E FG funções. Professor, por que o senhor nunca usou LG? Funções LG? Como é? Porque o senhor nunca usou funções na definição com a função de LG. Eu tenho que ouvir essas coisas. Explica só de novo por que o senhor pode usar o zero aqui, o zero e o seno de x. Por que ele pode usar o zero? Hã? Aqui, na soma do seno, ele não tem que usar o zero. Porque zero não é outro número, então você separa. Foi uma escolha. Eu posso usar o 2, posso usar o 3. A coisa funciona se eu botar 1. Não funciona também? Então, qualquer coisa. A constante pode ser qualquer, que eu estou dizendo. É mesmo primitivo. Tá? Pode ser qualquer dentro do intervalo i. Tá? O intervalo i que aparece lá no enunciado. Então vamos ver. Sejam A e B reais. Entendido aí? Então, sejam A e B reais com M e FG funções. Se LG, por favor, LG. Pelo amor de Deus. Se F é contínua, se F é contínua em AB, fechado. E G é uma primitiva de F
no intervalo fechado AB, então, agora vocês vão entender a força do primeiro teorema fundamental do cálculo. É a sua consequência, que é esse teorema. A integral de A até B da F, que é isso que eu queria calcular, não é? Quero calcular isso sem usar a definição, de forma indireta. Sabe quem é isso? É G de B menos G de A. Aí esse teorema, ele relaciona a integral definida com a integral indefinida. Porque G faz parte, né, da integral indefinida. Esse teorema é muito forte, porque ó, se eu conhecer uma primitiva, eu conheço a integral definida. E por que ele é verdade? Tá? É o primeiro teorema fundamental do cálculo. Prova. Olha a prova dele. Ó. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? F é contínua no intervalo fechado AB e G é uma primitiva da F no intervalo fechado AB. Isto é, a G é diferenciável e a derivada da G em X é o F em X, qualquer que seja o X no intervalo fechado AB. Meu amigo, mas se vamos usar a primeira hipótese, que a F é contínua. Aí o que é que diz o primeiro teorema fundamental do cálculo? Diz o seguinte: toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ele possui uma primitiva. E ele exibe uma primitiva. Então, daí a função H do intervalo AB em R, dada por H de X igual a integral de A, ó, o A está no intervalo fechado AB, integral de A até X da F. Essa função, e qualquer que seja o x pertencente a B, a função h está definida assim. Essa função h, quem é a derivada da h em x? Quem é a derivada da h em x? F de x para todo x no intervalo fechado a B. Quem é que diz isso? Quem é? O primeiro teorema fundamental do cálculo. Ou seja, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, essa função h, ela é uma primitiva, de quem? Da função f no intervalo fechado AB. Por quê? Porque a função h, ela é diferenciável no intervalo fechado AB, que é o seu domínio, e quem é a derivada da h? Quem é? Ao longo do intervalo, é a f. Ou seja, eu tenho duas primitivas da função f no intervalo fechado AB. A função h e a função g, que é primitiva por hipótese. Se elas são duas primitivas da mesma função f, elas diferem por uma constante. Vocês estão entendendo? Tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando, vocês estão... Eu estou gostando. Então, o que é que eu digo? Logo, existe uma constante C real, tal que o G de x é H de x mais C, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB. Ó, meu amigo, mas essa igualdade vale para todo x no intervalo fechado AB.
Em particular, ela vale quando x é igual a A. Então, quando x é igual a A, eu vou ter G de A é igual a quê? H de A mais C. Ou seja, quem é o C? Quanto é que vale H de A? 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 Zero. H de A é zero. Então C é igual a G de A. Assim, você vai ter o seguinte: G de X é quem? É H de X mais C, qualquer que seja o X pertencente ao intervalo fechado a B. De novo, qualquer que seja, mais C, eu já sei quem é o C. Quem é o C? G de A. Então repito. O G de X é H de X mais G de A, qualquer que seja o X no intervalo fechado a B. Então vale para B. Portanto, quem é G de B? G de B é igual a quem? H de B mais vale para X igual a B. Então G de B é H de B mais G de A. Ou seja, o H de B, quem é o H de B? Quem é o H de B? É a integral H de B. Quem é o H de B? Integral de A até B da F. Isso é igual a quê? A G de B menos G de A. E acabou. Tá? E acabou.